Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Hoje nós vamos falar de beleza e principalmente a beleza do rosto. O nosso convidado é cirurgião dentista, cuida dessa estética. É um jovem bonito, né, Rafael Pisani? Obrigado. Seja bem-vindo ao Ponto Certo. Muito obrigado. Uma honra ser convidado a participar do programa, principalmente para falar de harmonização, que é o que eu faço diariamente. Então, vamos falar um pouquinho. Como é que começou essa sua pegada aí de trabalhar, né? Com essa vaidade que todos nós temos. Quem é que não quer olhar diante do espelho e se ver bonito? Sim. Eu me formei em odontologia em 2011. Saí da faculdade, já comecei a trabalhar e fiz minha primeira pós-graduação em cirurgia. Então, abracei essa área da cirurgia e em 2017, 2018, teve um boom da harmonização. Eu já era bem consolidado no mercado da cirurgia. Mas meus pacientes me procuravam para fazer procedimentos estéticos, que os dentistas começaram a fazer muito. E aí eu indicava para fora. Indicava para amigos que estavam começando a fazer e vi que estava perdendo mercado. Fiz o primeiro curso, voltado ainda para a parte de cirurgia, mas dentro da harmonização já, que era um curso de bichectomia, onde você remove uma gordurinha da bochecha para afilar o rosto, que estava bem alta no momento. Gostei. E fui fazer um curso em Belo Horizonte com o cirurgião que é referência hoje em harmonização, o Igor. E me apaixonei pela área. Decidi então, como tudo que eu faço na vida, eu procuro ser bem eficiente. Decidi fazer uma pós-graduação na área. Fui para São Paulo, terminei essa pós-graduação em 2019. E desde então atuo nessa área, assim, me apaixonei pela área. E é uma área viciante, né? Porque você entrega resultado. Você entrega, você já tem uma expectativa grande gerada e a entrega do resultado da harmonização é diferente. Tem paciente que chora quando vê no espelho. Na maioria das vezes você está até tratando um trauma que aquela pessoa tem. Um nariz caído, uma ruga que ela não gostava, diferente da cirurgia, onde você entrega um serviço, mas não tem aquele lado emocional. Entregou um serviço é muito sem emoção. Então eu me apaixonei por essa área. E como é que a gente pode fazer uma harmonização sem cair em excessos? Bom, primeira coisa é legal a gente entender o que é harmonização. A harmonização é melhorar um ponto que você não gosta tanto ou melhorar de forma geral uma aparência que já está adequada. Então, hoje em dia o que é muito mal visto dentro da harmonização são esses excessos que constantemente caem na mídia, casos que ficam famosos, e aí você está ali no papel, o paciente te procura para te falar algumas coisas que ele não gosta. E cabe ao profissional tentar corrigir aqueles detalhes de forma mais natural possível, pontuando da melhor forma, tentando jogar a expectativa do paciente para uma realidade. O que é interessante hoje em dia? Você fazer um procedimento, as pessoas notarem que você está mais bonito, mas não necessariamente descobrirem o que você fez. É o que está em alta, é o que se destaca no meu nicho de trabalho hoje em dia. As pessoas me procuram para ter um tratamento mais natural possível, mas que se perceba que está mais bonito. Que é comum o relato do meu paciente. Fala assim, olha, cheguei na roda de amigos e falaram que eu estava mais bonito e perguntaram o que eu fiz. E eu falei que eu não fiz nada, que eu estou dormindo melhor, que eu estou me alimentando melhor. Então é essa a linha, essa pegada que eu procuro executar. De não ter essa modificação, né? Vamos dizer assim, modificação de forma que seja expressiva demais, sem né? ficar marcante, muito caricato, né? Isso. Sem ficar marcante, né? Exatamente. No rosto, de forma que possa ter a percepção de que a pessoa está mais harmônica. Perfeito. O nome já fala, né? Exatamente, mais bonita. E como é que são os seus pacientes? Chegam lá sabendo exatamente
cada procedimento que é, ou chegam com muitas dúvidas? Na maioria das vezes, os pacientes chegam com muitas dúvidas. Eu não sei se, de repente, por desinformação gerada pela própria mídia, nesses casos extremados que aparecem, ou talvez por falta de conteúdo que tenha mesmo disponível. Então, na maioria das vezes chegam com muitas dúvidas, querendo saber qual a diferença entre um botox e um preenchimento, há muita essa dúvida. Por exemplo, o botox é a aplicação de uma toxina que vai paralisar ou suavizar alguma expressão que você fizer. Por exemplo, quando a gente dá um sorrisão, fica aquela ruguinha de pé de galinha no canto do olho. Você paralisa parcialmente aquela musculatura, então aquela ruguinha para de marcar. Num vídeo, num retrato que você vai fazer numa foto, aquilo ali fica mais suave, te dá a impressão de menos cansado, de menos envelhecido. Isso é toxina. Um preenchimento, por exemplo, que é o que é comumente feito em excesso, nesses casos extremados que aparecem, é você resgatar um suporte labial que foi perdido pelo avanço da idade. Quando a gente envelhece, o nosso lábio vai ficando um pouquinho para dentro, perde volume, e você consegue contrabalancear isso. Ou, de repente, empinar a pontinha do nariz. Então, eles chegam com muitas dúvidas, com muitas queixas, e aí a gente vai tentando traçar um caminho para chegar naquele resultado que o paciente espera. Você explicando aí, já surgiu uma dúvida aqui. Vamos lá. Me fala, Rafael, como é que é? Quando fala de harmonização no nariz, tá? Sem que tenha uma cirurgia, né? Cortes, costura. Tem tração. Como é que funciona? Explica aí. Tá. Como é que é essa técnica? Vamos tentar entender. Então, a diferença básica de nomenclatura, quando você tem cirurgia, a gente vai falar em rinoplastia, e quando você vai falar em harmonização, rinomodelação, que é um procedimento reversível. Então, você tem a rinomodelação através do ácido hialurônico, que você consegue empinar a pontinha do nariz, tem essa estrutura aqui, que chama columela, você projetando ela para cá, automaticamente a pontinha do seu nariz sobe. Então, é nada mais, nada menos que você preencher essa estrutura e você consegue, aqui, né? Exatamente, e aí você consegue o arrebitar do nariz. Pode-se fazer uma pontinha aqui também com ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele vai volumizar. Então eu posso projetar um pouquinho essa pontinha do nariz para ele parecer mais empinado ainda. Algumas pessoas não gostam do ossinho aqui, que a gente chama de giba. O que que você faz? Para disfarçar esse ossinho, você pode preencher antes e depois. Você deixa o narizinho reto. Então a harmonização é uma espécie de maquiagem. Deixa o narizinho grego. Exatamente. E também tem técnicas com fio, que você consegue fechar a base, que aí vai mais para esse lado de tracionamento. São técnicas que existem também e não cirúrgicas. O ácido hialurônico, ele, quando entra no organismo, ele vai sendo absorvido? Ele vai sendo absorvido lentamente. E aí você vai ter diferença de ácidos que você vai usar. Uns que são reabsorvidos mais rapidamente, uns que são reabsorvidos mais lentamente. E nisso você vai ter o processo de duração da tua harmonização. Alguns processos duram 6 meses, 8 meses, 1 ano. Muito dificilmente vai passar aí de 1 ano e meio um processo de harmonização. Então, quando você chega nesse período de latência, você vai e faz um reparo, um retoque desse procedimento feito. Inicialmente, se você precisou de uma quantidade, vamos botar em números de 1 ml de ácido hialurônico para empinar o seu nariz, por exemplo, se você fizer esse retoque antes que o ácido reabsorva totalmente, você vai precisar de muito menos quantidade. Vamos botar que você precise da metade. Então, o paciente de harmonização facial, ele é um paciente que... A gente fala, na verdade, que a harmonização facial é um tratamento. Ela não é só um procedimento. Então, o paciente é fiel a você, ele fica vindo para manter aquele resultado por muito tempo. Porque tem que ter essa manutenção, né? Sim. Se ele tem já, vamos dizer assim, um período pré-determinado, então vai ter que ter essa manutenção. Então vai depender muito, né, Rafael, do tipo de ácido que vai ser utilizado. Exatamente. Para poder saber quanto tempo. E o Botox? E o Botox? Tá. Quanto tempo dura esse procedimento? Isso é o que tem de mais individual.
O Botox, ele é uma toxina, tá? E a função dessa toxina vai ser paralisar determinadas musculaturas. Essa é a ação da toxina. Então você vai ter o efeito Cinderela, que a gente chama, de 15 a 30 dias, onde a musculatura está o mais paralisada possível. Depois disso, ela vai voltando à função tão lentamente que pode demorar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Tem relatos de pacientes com um efeito satisfatório da toxina de até 8 meses. E o que vai influenciar nisso? Nosso organismo é perfeito. Então tudo que é constantemente estimulado, ele tende a voltar antes da hora. Se você tem uma lesão de qualquer parte do seu corpo, você não vai para a fisioterapia para estimular com que aquela estrutura volte a funcionar normalmente? Na toxina é a mesma coisa. Então o que acontece? Fiz a aplicação de toxina. Quanto menos expressivo eu for, mais a minha toxina vai durar. Quanto mais expressivo eu for, menos ela dura. Por exemplo, um atleta ou uma pessoa que pratica musculação, durante o exercício ela faz muita careta. Bom, fiz a aplicação de toxina, a pessoa vai treinar. Involuntariamente ela vai estar forçando aquela expressão, não vai conseguir fazer, mas o cérebro está passando mensagem para o organismo. Ó, tô tentando fazer aquela expressão e não tô dando conta, vai ver o que está acontecendo. E a expressão tende a voltar. Aquela força muscular, cinética muscular, o movimento do músculo tende a voltar o quanto antes. Então, é bem variável o tempo que essa toxina dura. O que a gente precisa saber? A toxina ela não pode ser aplicada antes de 3 meses, porque é uma toxina. Então, se eu aplico ela antes de 3 meses, pode causar uma coisa que chama efeito vacina. Teu corpo vai criar anticorpos para aquela toxina e ela passa a não funcionar mais. Olha que interessante. Isso tem acontecido muito hoje em dia, por conta de promoções na internet, onde se cobra um preço muito baixo, onde você, na maioria das vezes, não consegue pagar nem o valor da toxina. E o que o profissional que se usa dessa técnica faz? Ele hiperdilui a toxina. Se eu hiperdiluir, ela não vai ter a duração suficiente. Então o paciente faz uma aplicação, dali a 45 dias ele vai em outro lugar, faz outra aplicação, dali a 45 faz outra aplicação, e aí quando vê, não tem mais o efeito da toxina eficiente no organismo. Isso está acontecendo muito. Nossa. Sério, aí, né? Aí o negócio ficou sério mesmo, Sim. né? Porque a gente está falando, embora seja um procedimento estético, a gente está falando dentro da área de saúde, né? Sim. O profissional ele tem que ter seriedade, Sim. né? Ao diluir isso, então teria que ser comunicado ao paciente. Olha, essa toxina que eu estou aqui aplicando, ela não vai durar mais do que X tempo, mas ainda que ela não dure, você não vai poder fazer, né? Eu vou te falar uma coisa aqui. Entra uma coisa de ética aí. Sim, mas eu vou te falar uma coisa aqui, que hoje em dia, felizmente ou infelizmente, a harmonização ela é um processo caro. Os produtos de qualidade são produtos caros. Então não adianta você querer fazer uma harmonização facial gastando comprar pouco. gato por lebre, né? Mais ou menos isso. Você tem quer uma promoção... Que você quer ficar gatinho, mas na verdade você vai ficar com cara de coelhinho. Exatamente. Você tem uma promoção de um restaurante que não paga nem o preço do prato. É mais ou menos isso. Não existe milagre na harmonização. Claro. E a gente é dependente do produto. E bons produtos custam caro. Então, na hora que você vê um anúncio muito barato, desconfie. Como em qualquer tipo de profissão. Qualquer situação, né? Se você sabe que aquilo tem um custo, tentar mascarar aquilo, o negócio tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Tem alguma coisa errada. Infelizmente no Brasil isso acontece muito. Eu falo no Brasil, não vou falar o resto do mundo porque não vivo lá. Eu vivo aqui, Sim. A minha experiência é aqui e a minha experiência no Brasil diz que quando a oferta é muito grande, você já olha assim meio desconfiado, né? Imagina. Eu que sou advogado, o que eu já não vi? Imagino, consigo imaginar. O que eu já não vi pela vida ou às vezes não fui atender, né? Resolver, né? Numa audiência criminal, alguma situação, desfecho disso. Mas me fala, Eva, hoje, qual a idade que as pessoas
mais te procuram, assim, inicialmente, para começar? Vamos começar aí pela toxina, né? Botox aí. Como é que as pessoas costumam te procurar com qual idade? A partir dos 22, 23 anos já Pelo começa... Pelo amor de Deus, são muito jovens. São muito jovens, mas o que acontece? Eu, particularmente, eu comecei a aplicar toxina em mim, eu tinha 28, já comecei mais velho. Mas o que acontece? A harmonização, o ideal da harmonização seria envelhecer com qualidade. Então, tudo que você faz de forma preventiva, você evita tratamentos extensos no futuro. Essa é a grande pegada, a grande sacada da harmonização. Então, se você tem 23 anos e está procurando para fazer um Botox, por exemplo, você não vai fazer a cada 3 meses. Você vai fazer uma vez no ano e olhe lá. Se fizer uma vez a cada 1 ano e meio... Isso para quem é muito expressivo ou para quem está já querendo ser preventivo. Exatamente. Prevenção é sempre essa pegada. Então, eu tenho público que começa a me procurar para tratamentos mais simples, tipo uma toxina, com 23 anos. E aí você vai nessa crescente. Quanto mais cresce a idade, os procedimentos mudam. Chegou lá por volta dos 35, 37 anos, já começa a procurar por bioestimulador de colágeno, que é para minimizar a flacidez da pele. Vamos lá, o que esse bioestimulador entrega? Tá. Com o avanço da nossa idade, nosso corpo vai perdendo a capacidade de produção de colágeno, certo? Certo. Então, nossa pele vai ficando cada vez mais flácida e, na maioria das vezes, as pessoas procuram o procedimento do bioestimulador de colágeno para fazer um banco de colágeno. Então, você está dando ao seu organismo propriedade para que ele produza colágeno a partir daquele trauma que você está gerando ali. Então, a pessoa, na hora que começa a notar uma flacidez de pele, ela nos procura. Em caso de atleta, como ele sofre muito com perda e ganho de gordura, por exemplo, eles chegam a procurar um pouquinho mais cedo, porque o organismo do atleta sofre com a flacidez mais cedo. Passou dessa etapa de... Gente, que curioso, né? É complicado, né? Era para ser o contrário. Exatamente. Se está se exercitando, se está ali numa atividade, não era para se manter o tônus, né? Mas todo tipo de esporte de alto rendimento ele vai exigir além do que o teu organismo pode dar. Então a gente costuma dizer que o esporte, a partir de determinado momento, ele passa a não ser saudável, né? Então ele vai te cobrar um preço ou outro, te entrega um resultado em certo ponto, mas ele sempre cobra um preço como tudo na vida. Mas volta aí para o Vamos para os pacientes, o bioestimulador. Então ele vai entregar esse bioestímulo de colágeno, vai melhorar tônus da pele e elasticidade, basicamente isso. Com essa idade, os pacientes também procuram pelos preenchedores. Diferentes idades, diferentes necessidades. Uma pessoa de 30 e poucos, ela procura para empinar o nariz, vai procurar para enfatizar o volume do lábio, para ficar mais vistoso, mais sensual. Passou dessa idade, 40 e poucos anos, a gente já começa a reestruturar estruturas ósseas perdidas. Então, quando a gente avança a idade, por exemplo, o nosso rosto reabsorve o ossinho aqui da região do zigomático. A gente consegue restabelecer a estrutura através do ácido hialurônico. Então, quanto mais avança a idade, mais mudam esse tipo de procedimento. Eu tenho uma boa entrada nesse público de 23 a 30 e poucos anos, um gap, um espaço entre os pacientes de 40 e poucos e aos 50 em diante já começam a me procurar bastante também. E a partir dos 50, quais os procedimentos que as pessoas mais buscam? Bioestimulador, toxina botulínica. Toxina botulínica a toda idade procuram. É o que todo mundo faz constantemente. Vamos dizer que é o queridinho. É o queridinho. Exatamente. E ácido hialurônico para reestruturar essas estruturas que foram reabsorvidas ou perdidas. E o seu público? Quem procura mais você? Homem ou mulher? Mulher, com certeza. Né? Esses procedimentos, assim, dá para se fazer, vamos dizer assim, um tempo, né? Seguro. Quantas vezes por ano? Bom, é sempre mediante a necessidade. Como eu falei, a toxina botulínica você não pode fazer antes de 90 dias. Então, vamos colocar aqui 2 vezes por ano. 2 vezes por ano, talvez 1 vez por ano.
Porque o preenchedor você vai fazer mais ou menos uma vez por ano. Então é bem relativo. 2 vezes por ano é legal. Porque você vai juntar ali um botox com um bioestimulador de colágeno, orna bem. Tipo assim, ou no começo do ano, lá no meio do ano, e Isso. depois no começo do ano seguinte, Exatamente. né? E o preenchimento? Uma vez por ano. Uma vez por ano é mais do que suficiente. Mais do que suficiente. E pode ocorrer, por exemplo, porque nem todo organismo é igual, né? Sim. Tem pessoas que têm outro tipo de reação. Com relação ao preenchimento, ficar dentro da pessoa ainda um pouquinho mais daquele preenchimento. Pode acontecer de ficar mais tempo, mas ele é totalmente reabsorvido. Vai chegar Isso- uma hora que ele vai ser eliminado, E né? Ele vai isso ser- é o diferencial do paciente que procura o preenchimento. Por quê? Porque todo mundo envelhece. Então, se você fez uma cirurgia estética, aquele resultado está lá definitivo para sempre. Você não vai ter a reversão daquele resultado. No preenchimento, não. Você pode ir deixando... Por exemplo, o meu nariz é bem empinadinho, eu não quero ele tão empinadinho, deixa ele cair um pouquinho. Você vai dando naturalidade. Já numa rinoplastia, não. Fez a pontinha do nariz empinado, tá ali para sempre. Você tem 20 anos, você tem 60 anos, tá ali. Bem, vou discordar de você só de um ponto. Vamos tá? lá. Se não quer envelhecer, morre logo cedo. Eu concordo também. Espero Morre morrer cedo, não vai envelhecer. Exatamente. Rafael, o ponto certo está chegando ao final, mas olha, te agradeço muito. Você Obrigado. sanou aqui diversas dúvidas Perfeito. para minha pessoa. Espero que também tenha feito isso. Quer deixar algum recado? Para você aí de casa, assim, sempre a prevenção é o melhor caminho. Se tiver alguma dúvida, tem minhas redes sociais. Vou deixar depois, é dr_Rafael Pisani. E qualquer dúvida, vocês me chamam por lá que eu esclareço tudo certinho para vocês. É isso. Obrigada, Rafael. Obrigado. E você que nos assiste, ficou bem atenta? Olha, não vai comprar gato por lebre. Que aí, em vez de ficar bonitinho, você vai ficar monstrinho. Espero que você tenha gostado desse episódio e tenha sanado as suas dúvidas. Até a próxima semana.